amigos do Tempo e Dinheiro, o que fazer? Qual é a posição que nós temos que adotar nesse instante? Os preços estão subindo agora, será que vão ter a tendência? Faz hedge ou não faz hedge? Isso eu estou falando de soja, porque também temos notícias boas no boi. Quem traz essas informações para a gente é o Robson Polotto, lá da G-Trade Cascavel, parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, para você ter as suas estratégias. Daqui a pouco a gente vai botar o telefone da G-Trade para você saber dos preços dos prêmios em cima das estratégias do Robson Polotto. Boa tarde, Robson, seja bem-vindo. João, aqui tudo bem. Espero que Você esteja está bem operando, né, cara? É difícil pegar esses operadores no meio do frege assim, não vem cá falar comigo, não estou trabalhando, pô, você também estou. O Brasil está precisando de orientação. Robson, de olho na soja hoje? João, a gente tem olhado essa soja há algum tempo, né? A gente tem falado da soja aí, não é de agora, e ela chegou no ponto de decisão. Ela está na máxima do ano olhando o contrato novembro, que é o contrato da safra norte-americana, tá? E no curto também está na máxima do ano. Só que parece que vai romper. Ela conseguiu um alinhamento de médias aí que se romper, ela busca um nível que eu digo para o produtor que ele não pode deixar passar, que se, na minha opinião é $11 no novembro e 11,30 por aí na safra do ano que vem, olhando para março, abril, março, maio, tá? Eu acho que quem não fez as travas ainda tem que estar muito atento, talvez se ela romper aí essa região, ela pode durar pouco esse momento, porque pode dar essa oportunidade para você. É fazer uma put, travar o preço antes que ele recue, né? Faz o sobe e desce. Então lá em cima segura os 11 no curto e 11,30 no março, é isso? Exatamente. A gente tem que olhar para os dois lados, porque tem gente que tem estoque. Tem cliente que vem carregando esse estoque. Então, pode ser uma oportunidade dele tomar esse seguro, especialmente no novembro, porque um seguro mais curto não custa tanto do que um seguro mais longo, né? Então, ele tomaria um seguro e aí contaria com alguma coisa diferente no dólar, porque a gente vem numa perspectiva de baixa no dólar, que está projetando aí a princípio uns 5,40, mas é uma região de muito suporte. Talvez ele chegue nesse 5,40 e devolva, volte a subir. O Brandalize até comentou, você comenta aí direto, a gente não tem uma condição muito favorável no Brasil. O dólar está caindo porque está caindo no mundo inteiro. Mas a condição do Brasil, se fosse olhar, teria espaço até para uma alta. Então, a gente acredita que, não, como ele já caiu meio ano aí, virou o ano a 6,30 e agora ele está 5,50, ele poderia vir até uns 5,40, tá? Isso ajudaria Chicago a subir também, obviamente, né? Porque o dólar mais baixo aqui deixa o produtor mais arredio para as vendas, ele retém mais o grão, isso ajuda também a alta de Chicago. Do lado do fundamento lá em Chicago, a gente sabe que teve a mudança no mandato de biodiesel, que ajuda também a ele subir. Depois tem uma área um pouco menor e uma expectativa de produtividade do SDA a nível recorde, né? Que ontem, como o Brandaliz mesmo citou, as lavouras eram consideradas boas e ótimas em 68%, ou teve uma revisão cortando para 66%. Não é nenhuma tragédia, mas ano passado a gente tinha lavouras em 70% e no frigir dos ovos lá no final a safra não foi tão grande. Então, acho que ele ainda tem aí alguma coisa que pode dar uma ajudada aí, fazer esse mercado dar uma última respirada. A época é boa, né? Junho, julho, é uma época de tensão lá em Chicago, na decisão da qualidade das lavouras, e isso aí pode dar oportunidade para a gente fazer as travas. Acho que o importante é saber o ponto que você quer, porque quando o mercado chegar lá, se chegar, vai ter um monte de notícia autista. Não, agora vai 12, agora vai 14. Então você tem que saber o preço. Cheguei nesse nível, vou tomar meu seguro, vamos fazer minha trava. Porque quando chega, a gente às vezes se perde no meio das notícias. Quando chega, né, claro, porque a gente sempre tem aquela coisa, aquele bichinho chamado ganância, que não, eu quero mais, quero mais. Eu acho que o limite que a gente tem que se colocar é o limite dos boletos, né? Como sempre digo, né? O Maurício Bellinello me ensinou, João Batista, seja um boleto na vida, cara, ele sempre vence. E falei, então tá bom. Aí os boletos não chegar, você tem que mirar o boleto, eu vou pegar uma parte da minha safra para travar aquele boleto. Bateu, trava, né, o Robson? Exatamente, João. Bateu trava. A maioria dos Porque agricultores deve estar com os custos já formados nesse momento, ou se não está com 100% dos custos formados, está com grande parte deles já formados. Então, ele já sabe o nível que é um nível bom, né? E como diziam
o pessoal que eu trabalhei junto ali na Colônia Vitória, em Guarapuava, o pessoal da agrária, o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Você fica esperando o ótimo ele nunca chega. E o milho está provando isso aí. Tava bom? Tá. Com certeza tava muito bom. Mas quem ficou esperando o ótimo agora tá só com a capa da gaita na mão, né? Capa da gaita. Então, resumo: a soja está com um bom indício, mas pode ser que não se sustente. Então, seria uma boa oportunidade de fazer uma trava, fazer um seguro de preço, ou seja, uma put, né, para evitar o recuo, você ficar lá em cima com esse valor. Enquanto que no dólar, o dólar está com essa tendência, está lá embaixo, mas ele pode subir por causa das turbulências internas. No caso do dólar, é para fazer o quê? Comprar uma NDF, Robson? Não é o caso agora, porque o agricultor ele é um produtor de dólar, né? Então, eu não vejo um bom momento para tomar seguro de baixa para agricultor. Isso aí teve oportunidade, a gente conseguiu ver isso aí lá próximo de R$ 6, 6,07. Tem alguns clientes nossos aí que estão posicionados, inclusive NDF, em seguro de baixa, lá atrás. Mas, na nossa opinião, o alvo é 5,40. Dali, pode ser que, pô, lógico, o mercado faz o que ele quiser, mas nesse nível aí ele poderia estar subindo. E aí sim, o agricultor, se tiver com seguro, às vezes, de soja, vamos dar um exemplo que a soja deu a oportunidade, foi lá 11,20, 11,20, 11,30. Tomou um seguro de soja, às vezes depois o dólar começa a subir, a safra dos Estados Unidos confirma alguma coisa melhor, ou olha para o plantio brasileiro e começa a desenvolver bem, ela volta, e aí você tem a oportunidade de fazer o dólar até a sua colheita, né? Então, eu gosto desse modelo de você travar separadamente, Chicago Prêmio Dólar. O telefone da G-Trade, nós temos um funcionário nosso do Tempo e Dinheiro lá na G-Trade, lá em Cascavel, que é o Fernando Sofiati, que é um rapaz que está credenciado pela CVM para trabalhar dentro da G-Trade, que é sócio da Critério, que é sócio da XP, e o telefone 19971108610, que está na sua tela, é o telefone para você ligar e saber do prêmio. Quanto me custa isso que o Robson falou? Travar a soja, o dólar está incluso, qual é a operação que eu tenho que fazer e tal. Liga nesse telefone para saber do prêmio. Fale com o Fernando, 19971108610. Nós somos muito chique, viu, Robson? A gente põe um funcionário aí para ficar te vigiando. Você mexe para cá, o cara fala, o Robson está mexendo ali, hein? Então está mexendo doce hoje na soja. Ô, Robson, temos também boa oportunidade no boi, é isso? Boi gordo? Bom, a gente tem comentado isso há alguns dias e o boi está estacionado aí no segundo semestre nessa região entre 340 e 350 há algum tempo, né? Os fundamentos são bons, né? Ainda mais especialmente pelo ciclo. Se conversa com o pecuarista de maneira geral, todo mundo muito otimista. Mas o problema é justamente esse. Por estar todo mundo muito otimista, tá pagando caro no boi magro para confinar. Então, o milho está muito barato. Está barato. A conta está viabilizando esse confinamento. Só que nada garante que vai estar esse preço lá na colheita. Lá na colheita do gado, né? Quando você for matar o gado. Quando você for terminar ele. Então, a nossa recomendação é um seguro de baixa nesse boi para você garantir suas margens. Se o mercado continuar subindo, você vai perder sim seu seguro. Mas a alta continua sendo sua se você tiver certo. Agora, se você tiver errado, que acontece também, o seguro está te protegendo, está garantindo suas margens. A gente andou analisando aí desde 2016, é o melhor ano de margens agora você olhando de junho para frente, né, olhando lá para o segundo semestre, pô, estou pagando isso no bezerro, estou pagando isso no milho, na ração, quanto que vai me sobrar no final com a trava? É o melhor que tem. É óbvio que teve anos que deu melhor, mas aí o produtor estava arriscando. Ele comprou os insumos e esperou, e aí o gado subiu. Mas teve outros que ele esperou e o gado caiu, né? Então, assim, você hoje consegue largar com margens, beleza? Mesmo fazer. E essas margens protegem seu seguro. Então, se ele continua subindo, fica extraordinário para você. Mas se cair, pelo menos você tem um ano positivo. Então, essa é a nossa recomendação. Seguro Ninguém sabe. nesse ponto. Não, você falou, se o produtor errou o pulo. Ele não errou, ninguém sabe o dia de amanhã. Não. A tendência é de alta. Oh, que beleza, tá bom. Segura esse preço, porque se virar, né, de repente, né, a guerra do lado do Irã, sei lá que pode acontecer. Isso só falando em guerra, né, fora os nossos problemas internos. Se virar, cara, você está com esse preço lá em cima. Ah, mas vai subir ainda mais. Perde o prêmio e ganha no físico. Olha que legal. Né? Não deixe a insegurança tomar conta
decisão de negócios, né? Repetindo aí, para você saber quanto custa a operação do boi gordo, ligue para o Fernando César, né? O nosso, como é que é a sigla dele, Robson? É assessor de investimento aí, né? Nosso aí. Isso. Aí, Fernando. Ligue para o aí, Fernando, 19971108610, né? Antes de você tomar qualquer decisão. Tome as informações. Pelo menos é de graça e de grátis para saber qual é a posição. Ligue já, não custa nada. Certo, Robson? Perfeito, João. Só para a gente fechar aí, é um detalhe que você comentou anteriormente, essa Sana, né? O governo está insaciável por buscar mais Sim. dinheiro, por buscar tributos. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa aí, né? Então, às vezes ele pode tributar alguma coisa que a gente não espera, nem vou dar ideia para ele, mas e aí sim pode atrapalhar esses preços. Então, você está com uma margem garantida na mão, protege essa É. margem e se tudo der certo, você vai ganhar muito mais. O seguro nem vai ser usado, mas pelo menos você dorme tranquilo. Saia do risco. O resumo da história aqui com o Robson Poloto da G-Trade, o meu amigo Robson, que volta semana que vem. Vamos em frente. Aliás, essa entrevista do Robson vai ser recortada, vai ser distribuída para você analisar, pensar e ligar. Vamos em frente, Robson. Obrigado. Vamos em frente.